Professora, a senhora vai mandar todo o Fala só material. mais alto um pouquinho, por gentileza. A senhora vai mandar todo o material no e-mail? Vou mandar sempre o material de vocês no e-mail. Toda aula que vocês tiverem comigo, o material que eu vou trabalhando com ele aqui, eu vou mandar no e-mail para vocês, tá bom? Porque aí não precisa de vocês copiar nada, né? Vocês só vão estudar sobre ele, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Eu preciso confirmar com vocês o e-mail, né? Se o e-mail é o mesmo, alguém aí pode me falar o e-mail da turma? Se é o mesmo? Ou pode colocar para mim no grupo também do WhatsApp? É o mesmo, professora. Até mandaram lá já. Ah, tá. É porque aí eu já, terminando aqui, eu já vou passar esse material para vocês, ok? E aí agora a gente vai voltar lá para a tela, né? Tem gente entrando ainda, mas dá para a gente já ir conversando. Lembrando que cada módulo é 40 minutos, tá, gente? Então a gente teve 40 minutos, aí a gente vai ter o intervalo agora, mais 40 minutos de aula, tá bom? Se eu estiver falando muito depressa, se tiver alguma dúvida do que eu estou falando, você tem várias opções. Pode interromper e perguntar, pode mandar a pergunta no grupo, não tem problema. Não fica sem entender, tá bom? Porque daqui para frente a gente vai falar muita coisa. A princípio é muita coisa mesmo. É muita informação, tá? Hoje é mais assim para a gente poder interagir, né? Mas na próxima aula já vai vir muita informação para vocês. Então, esse material é muito importante, inclusive, provavelmente. Na próxima aula eu vou mandar o material antes. Por quê? Aí eu vou lendo e aqui vou falando e você vai anotando no próprio material, né? Se eu mandar o material primeiro, a vantagem é que aí, nesse caso, você vai poder ir anotando e fazendo algumas levantamento dessas questões, tá? Então, na próxima aula, a gente manda o material primeiro e vocês vão fazendo todas as anotações. Então, vamos compartilhar a tela de novo, né, para a gente poder dar continuidade na nossa. Vocês estão vendo o material aqui? Tá dando para ver? Sim, tá dando para ver. Sim, gente? Tá dando para ver a Sim, tá tela? dando. Dá Sim, para ver sim. professora. Tá, né? Bom, gente, então, vamos dar sequência. Hoje a gente vai falar mais da área em si. Aqui ele fala o seguinte: quais as rotinas do departamento pessoal de uma empresa, né? Ou seja, o que esse pessoal realmente faz dentro da área de rotinas de pessoal. Aí ele cita algumas aqui, a gente já falou, vai ficar um pouquinho repetitivo, mas vocês vão sair daqui hoje com uma visão legal do que vocês vão fazer. Aqui ele fala, fazer controle da jornada de trabalho, aquela questão de bater ponto, tem que ter esses controles, né? Ele fala, fazer o controle da jornada dos colaboradores, ou fazer um livro de frequência, né? Saber se o funcionário bateu o ponto na hora certa, tem empresa que cobra isso. Fazer cálculo da folha de pagamento. Essa folha de pagamento é uma delícia. A gente vai aprender a trabalhar, pega o salário, calcula a hora extra, vê quanto o funcionário fez tantas horas extra e tal. Inclusive, a calculadora é amiga inseparável de vocês agora, tá? Não precisa ser calculadora científica, não. Pode ser calculadora normal, mas vocês vão precisar muito da calculadora, ok? Então, todas as aulas agora, vocês já vão vir para a sala de aula. Vocês já vão vir para a sala de aula com a calculadora. Então, como eu vou mandar o material antes, vocês vão vir para a sala de aula com a calculadora, com caneta e o material, porque a gente vai trabalhar com cálculo, tá? Então, vamos lá. Vocês vão trabalhar calculando hora extra, pagamento, desconto, falta, insalubridade, isso aí a gente já tinha falado, né?
Futuramente, admissão e demissão é uma das primeiras coisas que a gente tem. Inclusive, a gente vai ter um trabalho, viu? A gente vai ter um trabalho sobre admissão. Esse trabalho eu vou passar para vocês na próxima aula, ok? Porque, assim, em sala de aula, eu tenho mais, vamos dizer assim, é mais fácil para mim explicar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou montar alguma coisa para a próxima aula, mas vocês já podem ir preparando, que a gente vai ter um trabalho para compor a nota da primeira nota de vocês agora, que é sobre admissão de funcionário. Então, aqui, ó, a parte de admissão, muita gente acha que a função do RH, na verdade, aqui, fala assim, desculpa, muita gente acha que essa é a função do RH, mas, na verdade, existe uma confusão em relação às tarefas. O que ele quer dizer com isso aqui, gente? É uma mistura. É como se fosse, você pegasse na mão desse funcionário no momento que ele chega na porta da empresa até a hora que ele for embora. Então, você vai ter que estar assistindo, cuidando, fazendo todos os detalhes. Por isso que a gente fala que o RH de uma empresa, ele é a parte fundamental, ele é o coração de uma empresa, tá? Até no momento que você resolve demitir esse funcionário, ok? Tem também, né, o item, tem a questão da gestão de férias, licença médica, maternidade, tudo isso aí, quem que vai cuidar? É a área de vocês. Mais um pouquinho, deixa eu ver aqui o que a gente pode ver mais. Também tem a parte de licença, né? Licença maternidade, licença médica, tudo isso aí parte do RH. Quanta coisa, não é, gente? Como você viu, o departamento pessoal, ele cuida muito mesmo de toda a parte burocrática da empresa que envolve funcionário. A gente poderia ficar aqui falando horas, mas a gente vai falar no decorrer do curso. A gente poderia ficar falando horas e horas dessa área de vocês. E eu posso garantir para vocês que tem muita gente formada que não sabe fazer isso aqui. Então, é uma área riquíssima de informação e de profissional. Uma pessoa que é habilitada nessa área, ele com certeza ele não fica desempregado nunca. Nunca mais você fica desempregado, tá? Aqui fala assim, olha, só para a gente concluir essa parte do texto, ele fala assim, antigamente as empresas tinham um modo tradicional de atuar, mas assim como o cotidiano foi alterado com as novas tecnologias, a rotina do departamento pessoal também mudou. Lidar com pessoas exige desenvoltura, novas técnicas e ferramentas. Uma empresa preparada para essas mudanças se torna mais estratégica em relação às demais, e quem acompanha as mudanças não corre o risco de ficar parado no tempo, utilizando métodos ineficientes que demandam muito tempo. As mudanças na rotina de departamento pessoal também abrirão espaço para muita coisa acontecer. E é esse assunto que nós vamos abordar, ok? Então, muita gente tem uma visão, voltando aqui para o conteúdo programático, muita gente tem uma visão que a área de pessoal ela é uma área muito parecida com a psicologia. Eu já fiz esse bate-papo dentro de sala de aula, perguntando, você sabe com o que você está... Você entrou no curso de RH, você sabe qual que é o objetivo principal do seu curso? Aí a pessoa fala, eu vou contratar funcionário, eu vou ter que conversar, vai também. É o que eu falei no início, você pode trabalhar na área de departamento pessoal e ser escalado, por exemplo, ter uma área que você vai ficar só por conta de fazer uma entrevista, por exemplo, pode acontecer? Pode. Só que quando eu olho aqui, olha, eu vou passar aqui para vocês uma visão de uma entrevista. Por exemplo, se eu vou fazer uma entrevista com um funcionário, o que tem a ver em relação ao DP, né? Eu posso fazer entrevista, olha, entrevista com funcionários.
Então, para mim fazer uma entrevista com um funcionário, eu preciso ser só da área de RH? Eu preciso ser um psicólogo? Não, tem empresa, gente, que nem. Por exemplo, tem empresa que tem, vamos pensar assim, a empresa tem só um psicólogo. Geralmente, quem faz entrevista são os psicólogos, certo? Mas tem empresa que não tem interesse em ter o psicólogo. Então, quem que é a pessoa que vai fazer essa contratação? É o funcionário do RH. Ele não é psicólogo. Mas aí, qual é a mistura disso aí? O RH, o psicólogo, ele é uma pessoa que vai trabalhar com essa pessoa que vai entrar na empresa. Porém, ele não é habilitado a fazer uma folha de pagamento, ele não é habilitado a fazer uma rescisão, a contratar, ele só vai falar se o funcionário serve para a empresa ou não. Então, algumas empresas largam a mão desse psicólogo e ele coloca o próprio funcionário, vamos dizer assim, do RH para fazer essa contratação. Qual seria o primeiro procedimento? Quando você vai buscar um funcionário para trabalhar na sua empresa, você está lá no RH. Gente, não existe uma determinação exata para todo mundo. Cada empresa ela tem o seu perfil do seu funcionário. Por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa, eu não sou psicóloga, mas eu vou trabalhar no RH. Como que eu vou saber que funcionário eu devo contratar? Primeiro, a primeira característica de conhecimento desse perfil de funcionário para essa vaga é que tipo, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que a minha empresa quer, qual é a necessidade da minha empresa. Eu falo muito assim, por exemplo, tem funcionário, vamos pegar perfil de funcionário, seria a primeira coisa. Vocês já notaram que quando vai fazer uma entrevista, a empresa coloca lá assim, necessita, ou numa vaga aí, vamos colocar qualquer vaga, né? Precisa-se de funcionários do sexo, vamos pôr aí, masculino. De tantos anos até tantos anos, com superior completo, com superior, não precisa de superior completo. Então, esse perfil é da empresa, não existe uma cartilha para isso. Quem determina esse perfil é a empresa, porque ela sabe que se ela exigir um funcionário, por exemplo, superior completo, vai sair mais caro. Se ela exige um funcionário mais novo, talvez não tenha experiência, ela vai pagar mais barato. Ela prefere, de repente, treinar esse funcionário do que se ela sabe, se ela colocar um funcionário lá com muita experiência, esse funcionário vai sair bem mais caro para ela. Então, tudo isso aí representa, não é o meu perfil, e sim o perfil da empresa. Por que a empresa quer, por exemplo, do sexo masculino? É porque tem que trabalhar até a noite, é porque tem dia que vai ter que fazer hora extra, a mulher geralmente não pode. Então, tudo isso aí, quem determina esses critérios são a empresa, e não vocês que vão trabalhar lá para poder estar contratando esse funcionário. Existe também a questão, vamos dizer assim, da aparência. Né? Isso é muito questionado, porque muita gente fala assim, tatuagem, piercing, roupa, a maneira de falar vai influenciar? É preconceito? Não, não é preconceito. Porque a partir do momento que, por exemplo, o que você não pode deixar claro é que aquilo está excluindo o funcionário. Se você deixar claro que aquilo ali é um motivo para exclusão, aí você pode ter problema. Mas vamos colocar aí, vamos pegar uma loja como a loja C&A. Vamos pegar a C&A. Vocês já observaram que quando você entra dentro da C&A, todos os funcionários, vamos pegar aí, 90% são funcionários jovens, usa muita maquiagem e tem um perfil todo, vamos dizer assim, despojado. Esse é o perfil deles. Vai uma pessoa lá toda careta, meia idade ou mais idade para frente. Você acha que ela tem chance na C&A? Talvez ela até tenha, por algum motivo,
ela se sobressai em alguma outra área e a CIA vai querer pegar ela. Mas o perfil da CIA, no caso, que a gente está colocando aqui em cash, né, seria outro tipo de funcionário. Então, é exclusão ela não querer pegar uma pessoa depois dos 40, é exclusão ela optar por um funcionário todo fashion, com tatuagem, com brinco e tal. Não, é o perfil dela. E do mesmo jeito, tem empresa que não aceita esse tipo de funcionário. Tem empresa que você chega lá, o perfil é outro. A pessoa não pode estar com qualquer roupa, não pode ter brinco, não pode ter isso, não pode ser assim, não pode ser. Então, assim, a pessoa, quem determina isso aí é a própria empresa, certo? Então, esse perfil, quem determina não sou eu, não é você. Toda vez que você for fazer avaliação para escolher um funcionário, a primeira coisa que você vai fazer é ver qual é o perfil da empresa. Tem empresa, gente, tem muita empresa em Goiânia que é evangélica. Não tem como, eles não vão admitir. Já foi umas 2 ou 3 empresas que eu entrei perto da minha casa de festa, que vende produto de festa infantil. O cara, ele é super jovem, ele é o dono de lá. Você entra dentro da loja, só está passando música evangélica. Então, não é porque o cara é velho, não, é porque ele tem como que eu posso dizer, uma palavra mais correta assim. Ele tem uma sequência, e essa sequência, ele não quer que ninguém entre para tirar ele fora daquilo ali. Então, essa casa de festa, eu não vou citar o nome, mas eu compro muito lá. O dono de lá, ele é jovem, a esposa dele é jovem, deve ter uns 20 e poucos anos. E, no entanto, você entra lá, só está passando música evangélica. Se você for lá com um perfil diferente, com certeza você não vai conseguir um emprego, tá? Então, essa é um dos critérios. Outra coisa na entrevista que o funcionário ele deve ter em mente, que é muito cobrado nas entrevistas, é quando o funcionário vai procurar um emprego, um dos fatores que elimina ele é não saber nada da empresa. Não tem como você ir procurar uma vaga de emprego se você não sabe nada da empresa. Então, a primeira coisa, quando um bom funcionário vai atrás, pleiteia uma vaga, é ele fazer um estudo primeiro da empresa. Estudo como assim? O que essa empresa faz? O que ela vende? Quantos anos ela está no mercado? Se inteirar de todas as possibilidades que possa vir ter alguma pergunta para ele nessa entrevista que vocês poderão fazer. Olha, algumas 10 perguntas aqui muito comum em entrevista de emprego. Muitos empreendedores têm grande dificuldade para entrevistar candidatos para trabalhar em suas empresas e tendem a focar apenas no currículo do profissional, ignorando dados importantes como o histórico de vidas e os valores de pessoas. Gente, isso aqui é super importante. É o que eu acabei de falar. Você fala, mas não tem nada a ver isso. Eu fui procurar um emprego, eles não me aceitaram por isso. Então, tem tudo a ver, porque quando você busca, olha aqui, ó, é importante aqui, fala aqui, ó, como o histórico de vida e valores das pessoas. Igual eu trabalho na FANAP, eu visto a camisa da FANAP. Eles têm vamos dizer assim, um foco. E se eu entrei na empresa, eu tenho que seguir esse foco. Eu não posso caminhar numa diferente deles, eu tenho que caminhar na mesma direção. Assim é o funcionário. Não adianta se eu não gosto de música evangélica, eu vou trabalhar numa casa de festa dessa. Entendeu? Então, tudo isso aí é levantado na hora da entrevista. Porque muitas vezes o funcionário tem habilidades que você busca. Vamos supor, eu estou procurando uma pessoa para trabalhar com vendas. E eu fiz entrevista com um funcionário e eu gostei muito dele. Porém, a minha loja, ela só passa música evangélica. E esse funcionário, ele odeia música evangélica. Ele não tem nada a ver com ele. Então, vocês concordam que vai ser difícil esse funcionário trabalhar na loja?
sendo que ele não visualiza, ele não aceita aquilo que ele vive ali no dia a dia dele. Então, um dos fatores importantíssimos é eu ter como histórico, né, de vida o valor da pessoa que eu vou trabalhar também. Um bom Professora, currículo. desculpa. Oi? Pede para a pessoa desligar o som porque tá fazendo barulho. Tá, deixa eu entrar aqui, eu vou ver qual que tá com o som ligado aqui, só um minutinho. Obrigado. Nada. Bom, acho que eu já desativei todos, tá? Se tiver, aí a gente pode falar comigo. Tá bom? Bom, pessoal, então, esses valores são importantes. Um bom currículo também é importante? Só que tem uma coisa. Dependendo do currículo, ele mascara o que a pessoa é. Vocês já notaram isso? Tipo assim, você faz um currículo, é como se você estivesse fazendo uma maquiagem. Né? Você coloca tanta coisa bonita nesse currículo e ignorando, né, realmente, de fato, o que é. Então, o que está no papel não quer dizer que é o verdadeiro. Aqui fala assim, ó, um bom currículo, às vezes, mascara sérios problemas. A pessoa tem talento para a função, boa formação técnica, mas tem dificuldade em cumprir horários, ou trabalhar em grupo, ou é procrastinadora ou é desagradadora e já foi demitida algumas vezes por causa dessas más atitudes. Então, um bom currículo, ele não quer dizer que um bom currículo ele não seja só para pessoas talentosas. Tem pessoas que têm talento, mas é irritante. Tem pessoas que têm talento, mas não convive com ninguém. A não ser que você coloca ela para ficar numa sala sozinha, aí ela vai até, vamos dizer assim, cumprir com o papel dela direitinho. Mas se for para ela trabalhar em equipe, ela não vai se sair bem e ela não vai cumprir o papel dela corretamente. Então, até isso, no momento da contratação, você vai ter que ter essa visão. Você olha o currículo lá, a pessoa entende tudo, você fala, olha, eu estou atrás de uma pessoa para trabalhar no departamento pessoal, comigo, por exemplo. Aí a pessoa, você olha no currículo dela, ela sabe fazer rescisão, sabe fazer folha, tudo. Mas aí ela tem todas as habilidades, mas ela não tem aquela coisa chamada, vamos dizer assim, ela não tem uma boa vizinhança com as pessoas. E tem pessoas que têm dificuldade, como falou aqui, em cumprir horário, chega atrasado todo dia, faz o serviço e às vezes até faz bem. Mas se a empresa for daquela que cumpre horário, e aí ela não faz isso, não vai dar certo. Tem pessoas que é devagar, que é lento, mas é certinho, cumpre todos os horários, faz tudo certinho. Então, gente, não vai ser muito difícil você achar um profissional 100%. Muito difícil. Então, ele fala aqui, ó, portanto, sugiro que o entrevistador analise também o passado do candidato. Todo mundo, sem exceção, deixa um rastro durante a vida profissional, né? Por isso que a gente fala, toma cuidado com o que você faz, porque mais cedo ou mais tarde isso aí pode te prejudicar. Então, quando você for analisar um currículo, né, você tem que buscar muito mesmo, assim, uma avaliação, né, dessa entrevista. Analisando, por exemplo, saiu, trabalhou tanto tempo, saiu por quê? Por que você saiu dessa empresa? Sempre buscar um ponto para ver se você realmente está analisando esse funcionário da maneira correta, certo? Olha aqui, ó, aqui fala assim, ó, sugiro que o entrevistador analise também o passado do candidato. Todo mundo, sem exceção, deixa um rastro durante a vida, e esse histórico mostra uma clara tendência futura. A personalidade de um adulto é relativamente estável, e uma entrevista cuidadosa mostrará importantes aspectos do estilo de ser qualquer indivíduo. Então, aqui agora ele traz 10 passos. Ele traz 10 passos ou 10 perguntas
que, junto com a análise, vai ajudar você a detalhar as habilidades desse funcionário, né, que você está avaliando o currículo dele. E vai servir para você conhecer o rastro dessa pessoa, ou seja, quem é ela de verdade, tá? Então, aqui ele cita assim, ó, resuma a história de sua vida dos 12 anos até o momento. Ele quer que você conta, né? Isso aqui é uma análise que ele está pedindo para você fazer, para você observar o que a pessoa está te falando. Depois, item 2. Qual foi seu emprego mais chato? E qual é o mais interessante? Por quê? Gente, olha, isso aqui mata tudo. Se uma pessoa me pergunta, Ediluz, qual é o seu emprego mais chato que você já trabalhou até hoje? E eu caio na besteira e falo uma coisa que eu vou passar nessa empresa, eu já me lasquei. Vocês concordam? E qual é o mais interessante? Aí eu falo, nossa, eu trabalhava com isso e tal. E, então, assim, isso aí já é uma cartada final. Essas duas perguntas, a 2 e a 3 aí, é uma cartada final. Qual é o mais chato? Qual é o mais interessante? Vocês concordam que quando o funcionário começar a falar, qual é o mais chato e qual é o mais interessante, você já vai conseguir eliminar ele 90% da entrevista, tá? Questão 4. Quais foram seus 3 piores erros profissional? Acontece, gente, acontece, né? A gente é ser humano. Desde que eu entenda que eu posso errar e os meus erros vão servir para o meu crescimento pessoal. Isso que é importante. Então, aqui, o que ele está pedindo é que você identifique por que você, qual foi os piores erros seu profissional, mas depois ele levanta aqui também quais foram os seus 3 maiores sucessos profissional. Né? Vai ajudar a dar uma alavancada na sua vida profissional e um reconhecimento de que você está em eterno crescimento. Quando você identifica os seus erros, né? E você sabe que você acertou nesses 3 maiores sucessos. 6. Quais são seus 3 pontos mais fortes? O que representa os pontos mais fortes, os pontos mais fracos? Por exemplo, você fala, o meu ponto mais forte, por exemplo, é aceitar qualquer desafio. Você pode falar isso? Pode. A pessoa fala, qual é seu ponto mais forte? Aí você fala, olha, o meu ponto mais forte é aceitar qualquer desafio. Estou dando um exemplo, tá, gente? Outro ponto forte meu eu não tenho medo de enfrentar a situação. Então, assim, se você fala, aquilo ali vai te ajudar? Vai, porque a pessoa vai falar, não, estou precisando de gente assim, ousada, que não tem medo de arriscar. Quais são os seus 3 pontos mais fracos? Gente, imagina você numa entrevista, aí a pessoa fala, quais são os seus 3 pontos mais fracos? Você fala assim, eu não gosto que me coloca para fazer nada que eu não sei. É um ponto fraco, gente, isso aí com certeza não vai ser legal para você. Então, você vai ter que falar quais são os seus pontos mais fortes, quais são os seus pontos mais fracos. O que você mais gosta de fazer em seu tempo livre? Essa pergunta é importante porque, gente, olha, você concorda comigo que no seu tempo livre, dependendo do que você faz com ele, no próximo dia que você vai trabalhar, você está só o caco? Você está só, vamos dizer assim, você volta para trabalhar na segunda-feira, você não é ninguém. Então, tem empresa que gosta de avaliar isso aqui, né? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Tem algum critério? Não sei, deve ter, né? Tipo, não sei, ouvir uma boa música? Não sei. Eu acho que essa questão 8 aqui, ela tá mais para psicologia, o restante eu acho que não. Mas a questão 8, ela tá mais para uma psicóloga, né? Analisar. Olha essa aqui que importante. Quais são os seus planos profissionais para os próximos 10 anos? Vocês já pararam para pensar quais são os planos de vocês para os próximos 10 anos? É difícil, né, gente? Porque a gente não está tendo segurança de nada, né? Então, assim, de repente é melhor a gente nem ficar pensando nisso, mas profissionalmente, foi o que eu falei para vocês
no início da aula. A gente não pode parar, né? E a gente tem que acreditar que o passado já foi e o hoje a gente está vivendo. E o amanhã só a Deus pertence. Então, a gente tem que viver o hoje. Então, quais são os planos profissionais para os próximos 10 anos? Tem que ser alguma coisa que tem objetivo, que tem foco. Se você falar, quais são os seus planos? Você fala, não, eu já estudei, eu não quero estudar mais, não. Estou cansada de estudar. O que eu tinha que fazer eu já fiz, agora é só trabalhar mesmo. Gente, você desmonta qualquer entrevista. Então, quais são os seus planos profissionais? Crescer, né? E aproveitar as oportunidades. Aí você vai falar o que você quer fazer realmente. E por último, né, o que a empresa ganharia contratando você? Você já parou para pensar nisso? Numa entrevista, se você pergunta isso, o que a empresa ganharia contratando você? Por que ela tem que contratar você e não contratar o outro que está na entrevista? Então, isso aqui foi levantamentos que eu questionei e que eu disse para vocês que muitas vezes, se fosse, a empresa contratou um psicólogo para buscar esse funcionário. Mas você, na área do RH, também tem toda a condição de trabalhar nesse sentido da contratação. O importante é você não ter. No seu caso, né? Esses itens aqui entraria. No seu caso, que é da rotina de pessoal. É você resumir sua vida, você como aluna agora, nos últimos 12 anos, o tanto que você cresceu, não é isso? Aqui você pode buscar quais foram os seus maiores erros profissionais, os melhores, ou seja, você não errar mais e buscar sempre melhorar, né? E trabalhar muito os seus pontos fracos. O forte já está aí, o fraco você tem que trabalhar. Porque enquanto você tem ponto fraco, tem muita gente que vai sobressair na sua frente. E lembrar sempre, por que você tem que ser contratado, certo? Esses são os questionamentos e eu vou voltar para a sala de aula e eu vou passar, nossa aula já está encerrando, está faltando 5 minutos para a gente encerrar. E eu vou passar para vocês esse material. Esse material não precisa responder nada, não precisa fazer nada, é só material mesmo de entendimento do que foi trabalhado aqui. O vídeo da aula eu vou tentar postar no WhatsApp, mas, conforme eu falei, vai estar no YouTube, no meu canal, de Lourdes Pita. E tem, na próxima segunda-feira, eu peço que vocês já entrem na sala de aula com o material que eu vou passar, porque aí fica mais fácil para vocês, se quiserem fazer algumas anotações, tá bom? E eu quero saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, quer fazer alguma pergunta. Sim ou não? Ninguém quer fazer pergunta nenhuma? Pode ligar o som, gente. Ninguém? Meninos? Por mim, tá tranquilo, professora. Ficou claro para vocês? Sim. Sim. Sim, professora. Gente, olha, então, eu espero vocês na próxima segunda. E pode conversar comigo, tá? Não precisa ficar. Tem momentos que não dá para conversar por causa do som, mas a gente vai estar sempre disponibilizando horário, tá? Conta comigo, não entendeu, fala comigo e vamos tocar a bola para frente. Eu estou muito feliz de estar com vocês de novo, tá? E a gente vai, se Deus quiser, conseguir encerrar esse semestre com chave de ouro, tá bom? Um beijo para cada um de vocês. Vou estar mandando o material por e-mail até amanhã, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Boa noite, professora. Boa Para você também. noite. Boa Boa noite, professora. Boa noite, gente. Com Deus. Ah,
bom, professora. Boa noite. Deus. Luciana, ele não pode chegar atrasado, porque se ele chegar atrasado, chama a senha dele, tá? Aí eu vou te passar o número da senha. Ele vai falar que ele quer tirar uma certidão da empresa e que ele não está sabendo por que não está saindo. É só isso, é só para ele falar que ele tentou tirar a certidão e que a certidão não saiu, e que ele quer um relatório da pendência. Porque pelo sistema aqui, nós não conseguimos visualizar se eles podem passar, que o que ele quer lá é uma certidão. Ele não vai conseguir, porque tem uma pendência. Aí o que ele quer, então, é saber que pendência é essa. Entendi. Aí, assim, semana que vem, então, a gente vê direitinho.